Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Quando a gente quer resultados na vida, a gente precisa lembrar que existem resultados positivos e resultados negativos. E essa frase eu aprendi no treinamento Mente Milionária, que eu fiz lá na pandemia, online, no Zoom. E fica uma reflexão, é uma jornada, né? Já são 5 anos que aconteceu aquele momento de grande aprendizado para o mundo. E o que é que a gente aprendeu? O que é que você aprendeu durante esse período? Eu estou aqui em um espaço sagrado, a tribo Luz do Alvorecer, e me veio algumas reflexões, porque a gente pensa muito, a gente pensa e tem muito ruído. Quanto ruído tem no seu pensamento? Então, se a gente está pensando com ruído, a gente não vai gerar bons sentimentos e, consequentemente, os resultados não são aquilo que a gente, entre aspas, quer. E o que é interessante é que a vida, ela é muito simples. Jesus Cristo já nos ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. O amor é a cura para todos os males que a gente vive. Mas por que que não é fácil falar eu te amo para as pessoas que a gente tem mais proximidade, que a gente mais gosta, que a gente mais que são a nossa família, seja a família de sangue, seja a família que a gente escolheu conviver. Hoje eu acredito que a resposta é simples, é o ego. O ego, ele nos defende o nosso corpo, defende os nossos interesses, e ele é bom, ele faz parte de nós. É como a luz e a sombra. Sem sombra não há luz. Então o ego, ele quer muitas coisas. Por isso que é importante a gente repensar. Pensamentos geram ações, geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Mas o que você está pensando? Eu fui em uma palestra sobre conscienciologia, que era sobre como manter uma boa energia vibracional. Eu tive uma grata surpresa de conhecer sobre um assunto que eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha pesquisado sobre o assunto. E lá eles também falavam sobre projeção astral, que é a viagem fora do corpo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Uma coisa que eu aprendi lá é uma palavra nova. Na conscienciologia eles têm muitas palavras diferentes. E uma delas me marcou é penseme. Penseme. Não, pensene. Pensene. Agora eu não lembro. Mas é pensamento, sentimento e energia. Pensene. Eles explicam que é muito simples. Você pensou, você já gerou uma energia. E esse é um dos pontos mais interessantes. Eu passei a minha vida inteira, uma boa parte dela, sendo cético. E acreditando que quando a gente pensa, a gente não gerou nada. Na verdade, a gente gerou tudo. Porque quando você pensou o mal para alguma pessoa, a vingança, quando você nutre sentimentos ruins para alguém, você já está enviando energias negativas. Quando você manda pensamentos positivos, orações, por isso que as orações são poderosas, porque a gente manda as boas energias, porque esse corpo que a gente tem aqui é o corpo mais denso. Nós temos vários corpos. E durante muito tempo eu achei que esse aqui, essa cabeça aqui, a mente, era mais importante. Mas a mente mente. Ela nos engana a todo momento. Então hoje eu penso uma coisa muito... Penso não,
acredito que para a gente manifestar o que a gente quer na nossa vida, a gente só precisa usar 2 palavras: eu sou. Eu sou. Eu sou. Márcio, mas aí não precisa completar? O nosso inconsciente já sabe. Mas se você quiser completar, complete só com palavras positivas. Eu sou luz, eu sou a cura, eu sou corajoso, eu sou gentil, eu sou perdão, eu sou gratidão, eu sou amor. E tudo mais vai se resolvendo. E não deixa o ego, os pensamentos, aquele barulho interno falar: ai, que bobeira, só falar isso não resolve, tem que trabalhar muito, tem que ser workaholic, a vida é uma guerra. Olha que interessante, as metáforas que a gente escolhe usar é o que se realiza. Então, pensamento muda tudo. Mas Márcio, como é que eu faço para fazer tudo isso acontecer? O Matias de Stefano é um argentino que ele se lembra das vidas passadas, todas as vidas, milhares. É um argentino que canaliza informações, ele nem canaliza porque ele se lembra. E em um vídeo sobre manifestação, ele falou uma coisa muito interessante sobre o positivo e negativo. Ele falou que o Sol é o positivo, a Terra é o negativo, e quando se junta você cria a vida. E ele também fala assim: com a mão direita você traz o seu propósito, e o propósito, os valores vêm da alma. E o negativo, que ele fala que o negativo não é ruim, são apenas 2 lados. Você com a mão esquerda busca os recursos financeiros, materiais para realizar aquele propósito. E quando você junta no coração, você cria arte. Você cria arte. E então a vida é sempre essa dualidade. E o Matias também fala nesse mesmo vídeo uma coisa que é muito falado com vários outros pontos de vista, mas que me marcou bastante porque eu achei que tinha muito a ver. Pensamento é intenção. Intenção é o pensamento que cria a intenção. É o eu quero. Só que aí é onde a maioria das pessoas acaba parando e errando na lei da atração. Pensamento gera intenção, mas a gente precisa sentir no coração os sentimentos. E como é que eu faço para sentir algo que está no futuro? Você precisa viver esse futuro. Quando você cria uma intenção, cria as imagens e todo dia você vive aquela imagem e aquela emoção, ela se torna um passado, porque passado e futuro não existem, só está na nossa mente. Então, quando você vive essa imagem, essa cena, essa experiência que você deseja muito, mas você coloca isso de uma forma como se já realizada, você tem a intenção do pensamento, o sentimento do coração, e você cria essa energia que emana e faz acontecer aquilo que você quer manifestar. Não é o que você quer manifestar, é o que você veio para manifestar. Porque o eu quero não é uma frase boa. Porque quando a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer ter, tudo aquilo que a gente quer ser, a gente já é aqui dentro. Se você quer ser amor, você já é. Se você quer ser perdão, você já é. E perdoar é muito simples também. Não basta querer, basta ter fé, basta tomar uma decisão. Mas esse caminho nem sempre é fácil.
Eu iniciei a minha jornada espiritual de verdade, em busca de mim mesmo, há pouco mais de 2 anos, consagrando medicinas da floresta, a ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida, uma planta sagrada, é a 7ª planta de poder. E ela que traz o conhecimento que a gente precisa. Na verdade, esse conhecimento já está aqui dentro da gente. O que ela faz é ajudar a ativar a glândula pineal, que expande a consciência. E quando ela expande, a gente vê com clareza e consciência o que já está dentro da gente. E esse é outro ponto importante. A maioria das pessoas busca fora um reconhecimento financeiro, amoroso, quando na verdade está tudo aqui dentro da gente. E aqui no ritual de hoje foi a chama trina. Chama trina, inclusive a minha pulseira é da chama trina. É sabedoria, amor e força. Amor do rosa, sabedoria do dourado e força do azul. Sabedoria, amor e força. E o ritual foi sensacional. E me veio esse sentimento, porque em vários momentos eu chorava pelas músicas de louvor, não só a Cristo, mas louvor a esse eu superior que nós somos. Eu pude sentir em vários momentos uma energia crística dentro de nós, dentro de mim. E a energia crística, ela está dentro de todos. E quando se fala que Jesus Cristo vai voltar, não é no modo literal. Ele vai voltar quando as pessoas despertarem esse Cristo que existe dentro de cada um de nós. Porque Jesus Cristo, ele não nasceu Jesus Cristo, ele se tornou Jesus Cristo após uma longa peregrinação. E essa peregrinação é que a gente precisa passar também. Porque não existe sucesso sem dor, não existe luz sem sombra. E me veio uma metáfora muito interessante que é do sashimi. Porque a ayahuasca, muitas pessoas falam, ainda não tive coragem, ainda não chegou o momento, mas no final, no fundo, tudo aquilo que a gente quer, mas não faz, é porque tem um medo ali dentro. Então é tudo bem, é normal. Mas na vida a gente precisa ir com medo mesmo. Gosto muito da frase, vai e se der medo, vai com medo mesmo. E aí eu tenho uma metáfora da ayahuasca e do sashimi. Eu tenho várias metáforas de ayahuasca, mas hoje me veio essa que é assim. Sashimi, peixe cru, é uma coisa que muitas pessoas, a maioria delas acredito que não são nikkeis, elas pensam, nossa, peixe cru, nossa, meio esquisito, né? Mas depois que comem, às vezes a primeira vez não gosta tanto, mas depois elas acabam se apaixonando. E outra metáfora que me veio é a metáfora do sarapatel. Eu sou um japonês baiano, para quem não me conhece, inclusive estou com a camiseta da mãe menininha do Gantuá. E me veio o seguinte, sarapatel é um prato típico baiano. Eu lembro de uma vizinha chamada Dona Nilza, que ela, quando ela fazia sarapatel, ela dava através do muro de casa o sarapatel. E era delicioso o sarapatel da Dona Nilza. E sarapatel é feito de miúdo de porco. Então precisa ser feito com muito cuidado, com muita gentileza, muito amor. Porque se for mal feito, não vai ser bom. E na ayahuasca, eu já ouvi alguns amigos que quando eu falei que consagro, falaram, eu já fui num lugar, não foi bom, já fui num lugar, minha experiência não foi boa. Então eu tenho duas reflexões. A gente tem centenas de caminhos para a jornada espiritual de cada um. E esse é um deles. Agora, como o sarapatel, se foi num lugar que não é confiável, a gente precisa admitir que às vezes a gente escolheu errado. Ou às vezes a ayahuasca não foi uma boa experiência para você.
mas a gente não pode querer que cada um goste do prato que a gente gosta, porque esse é o ego falando com a gente. E antigamente eu tinha um hábito que não era nada bom. Eu não podia sair de uma conversa sem ser a pessoa que estava certa. Gente, eu tentava convencer e com isso convencer as pessoas que eu estava certo. E com isso eu perdia as relações, eu perdia conexões, perdia amizades. Porque é o ego querendo se impor. E hoje eu aprendi pra gente a escutar minha alma. E tem um livro do Richard Barrett que chama-se O que Minha Alma Me Disse. E eu pergunto para você, o que sua alma está te dizendo agora? Comenta aqui. Se tiver aqui, bom, deve estar no YouTube, provavelmente. Esse vídeo eu vou mandar para o YouTube. Comenta aqui o que sua alma está te dizendo. Porque a alma, ela veio para viver propósito e valores. E o ego é apenas um servo fiel. Eu gosto muito da metáfora que eu fiz quando eu canalizei uma mensagem, canalizei um texto no último ritual, que é a morte do ego. A morte do ego. Eu decretei a morte do meu ego, dia 20 de junho. E eu disse que o ego, ele passa nesse momento a ser o condutor da carruagem. Mas quem lidera é minha alma. É como se o servo fosse o motorista do Uber, que vai levar a gente para onde a gente quer, mas aonde você quer chegar. E aí que está o grande lance. A maioria das pessoas não sabe aonde quer chegar. É como a história do gato e da Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra com o gato e pergunta: que caminho eu devo tomar? E ele pergunta: para onde você quer ir? E ela fala que não sabe. Ele fala: então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, pensamentos. Que pensamentos você está escolhendo para a sua vida? E uma coisa muito importante que eu aprendi com o monge Matteo Ricard. Matteo Ricard é um monge francês, considerado que mora no Tibete, e ele é considerado o homem mais feliz do mundo, porque fizeram testes colocando aqueles eletrodos para medir as frequências, e ele fez uma palestra no TED Talks, que é uma série de palestras sensacionais. Caso você não conheça, é importante pesquisar. E nessa palestra ele fala que um dos hábitos da felicidade é que quando vem aquela raiva, você já teve raiva muitas vezes? A raiva, ela é um sentimento que só é um termômetro e ela não é ruim. Ela é apenas um sinal que você não está indo no caminho certo. Ah, Márcio, então precisa ter raiva. Sim e não. O Matteo Ricard ensina uma fórmula muito interessante, que ele fala: quando você começa a treinar sua mente para perceber que você está começando a ter um sentimento de raiva, não é para você controlar, não é para segurar, porque a maioria das pessoas faz isso. Fala: eu controlo a minha raiva, mas na verdade ela não expressa e aí geram as doenças. Ele fala que quando você olha, quando você se afasta, é como se você fosse assim. Você se afasta e olha de fora. Imagina uma discussão entre amigos e você é a pessoa que está de fora. Quando você está de fora, você consegue perceber e vai lá e bate no seu ombro e fala: Márcio, você está ficando com raiva. Então, quando você olha para a raiva, ela se dissipa. E esse é um treino. É um treino que, quando a gente treina bastante, a gente começa
a não ter nenhum sentimento de raiva. Tem sim, né? Tem sim, porque nós somos ainda, estamos aqui nesse corpo humano. Mas muitas vezes eu percebi que nem brota nenhum sentimento, porque a gente começa a aceitar as pessoas como elas são. Então, quando alguém fala algo que antigamente me deixava com raiva, hoje eu olho e percebo e agradeço. Mas eu não preciso sintonizar com a raiva da outra pessoa. E na verdade, a gente só precisa se sintonizar com amor, gratidão, perdão. E é assim que a gente mantém a nossa frequência. Porque se a gente sintoniza, é quando a gente baixa a nossa frequência. Então, quando a gente mantém sempre esse pensamento elevado, a gente consegue criar pensamentos que geram sentimentos, pensamentos com intenção, gerando sentimentos do coração, e aí você gera a ação que você veio manifestar no mundo. E a gente obtém o resultado que a gente deseja. Que hoje eu vejo que o resultado é a gente ajudar as outras pessoas a expandir a consciência e ter clareza que a gente veio cumprir uma breve jornada aqui na Terra e que somos todos um dentro de uma diversidade muito grande. E para fechar aqui, eu vou fechar com uma história que eu não conhecia, que os japoneses, quando vieram do Japão, em 1908, o primeiro navio Kasato Maru aportou no Porto de Santos. Eles vieram com promessas, sonhos, porque o Tratado de Amizade Brasil-Japão, que esse ano completa 130 anos e 117 anos na imigração, fez o governo japonês criar um programa de incentivo à imigração. E quando eles chegaram aqui, muitos japoneses foram dormir nas antigas senzalas dos escravos. E era completamente oposto do que era o sonho que venderam. E me veio um pensamento, um sentimento, na verdade, que se nossos descendentes dormiram no mesmo lugar onde os escravos dormiram, a gente tem uma conexão de energia. E como baiano que eu sou, hoje eu percebo que eu me conectei às duas culturas de uma forma muito mais intensa. Então, o povo japonês, Nikkei são os descendentes de japoneses. E o Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Então, a gente está conectado ao povo negro também, ao povo indígena, ao europeu, ou seja, nós somos todos um. O que a gente precisa aprender é a sermos nós mesmos dentro dessa diversidade. Gratidão, gratidão, gente. Foi um trabalho sensacional. Fica o meu convite para um dia vocês conhecerem, seja os espaços que eu frequento, a Oca da Tribo Xamã, Tribo Luz do Alvorecer. Mas lembre-se, existem muitos lugares que consagram medicinas da floresta, ayahuasca. E fica aquela metáfora do sarapatel e do sashimi. Basta vocês escolherem um bom restaurante. É isso aí, pessoal. Gratidão.